Bom, gente, né? Nem tudo são flores, tem manutenção, tem ajuste, tem poda, tem decapitação. Então, o jardim vive dessas situações, né? Então, para que tudo fique bem, maravilhosamente bem, tem que ter manutenção. E hoje, né, eu faria sem um vídeo, comentei lá com vocês ontem e todos pediram para que eu fizesse o vídeo dessa manutenção. Então, gente, só para vocês entenderem, aqui eu tenho plantas para replante, cabeças decapitadas para colocar no vaso, que também é um replante, mudança de arranjos, limpeza de plantas e muito mais. Com o decorrer do vídeo a gente vai comentando, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você tem curiosidade de como eu faço, se você quer aprender como fazer, né, essas manutenções de forma prática e simples, vem comigo. Eu sou a Rose Moraes e vocês estão no canal Rosa de Pedras Suculentas. Já deixa o like de vocês e se inscreva se ainda não for inscrito. Ai, gente, vocês são maravilhosos, né? Então, sempre vou falar isso aqui e sempre vou agradecer, porque é o que eu sinto, gratidão. Então, o que a gente vai fazer? Já montei meu canto ali, né? Primeiro de tudo, bom dia para todos, espero que estejam todos bem. Aqui tá tudo maravilhosamente bem, né? Tirando aí a parte que tá, né, acontecendo aí no Brasil e a gente perdeu ontem, né, aquele ator maravilhoso. Mas Deus sabe de tudo, né? E que conforte a família. Mas vamos lá, né? Vida que segue, cada um aí tem que se proteger, tá, gente? Porque é uma loucura, mas é uma realidade também, né? E bora pro nosso vídeo de hoje. Então, o que a gente vai fazer hoje? Tudo que eu preciso para melhorar aqui o cultivo, né? As gigantes já tá na hora de ir para um vaso maior, receber um substrato novo, né? O vasinho aqui do arranjo tá apertado, a gente vai ter que mudar para que elas fiquem mais confortáveis. Tem algumas ali que estão empurrando outras, né? Então tá difícil ali, tá espetando. Aqui tá sozinha e ela não gosta de ficar sozinha, vou colocar ela num outro vasinho. E assim outras coisas também. E a Angel ali que tá precisando de uma limpeza porque tem muita folha embaixo. E eu quero que elas comecem a ficar, né, com aparência de arvoreta. E já tá na hora de tirar essas folhinhas. Eu já tirei um monte, mas eu vou fazer isso com vocês. Então, o que a gente precisa para que isso funcione de forma bacana, que eu não tenha aí muitas paradas, né? Então, eu já tenho que preparar o material, deixar tudo organizado para que fique mais prático, mais rápido, né? Que a gente ganhe tempo. Então, o que eu fiz aqui? Para quem não sabe, né, eu posso quebrar, né, bloquinhos de construção, como vocês estão vendo aqui, olha, ou telha, ou pedra, né, brita, ou isopor, ou pedra de decoração, qualquer coisa que você possa colocar para filtrar, né, para drenar o substrato. Hoje eu fiz com bloquinhos, porque eu tô aqui com duas obras do lado da minha casa, e o que não falta aqui é resto de material. Então, vamos reaproveitar. Já deixei o meu substrato aqui. Tô trabalhando com o Top Garden, tá, gente? Tô usando muito o Biomix nos berçários, porque ele é mais leve, né? E aqui é o Top Garden, um substrato bem bacana, eu gosto muito e é o que eu sempre usei aqui, tá? Então, substrato já deixei uma quantidade aqui, se faltar eu busco. Uma bandeja para desenvasar, que pode ser qualquer utensílio que vocês tenham aí. Então, quando vocês forem tirar, né, pedrinhas, eu sempre deixo uma parte para eu tirar as pedras, né? E depois o substrato eu coloco aqui dentro. Se tá bom, eu coloco aqui dentro e já vou colocando numa outra vasilha. Se tá ruim, eu já deixo um baldinho aqui do lado para descartar, assim como as folhas secas, tá? Outra coisa, escolheu a planta que você vai fazer manutenção. É troca de vaso? Já deixa o vaso pronto, né? Então, aqui eu já separei os meus vasinhos, né? Tem cuia que já tá furada, todas elas eu lavo antes do replante, se já é um reaproveitamento. Os vasos de barro, de cerâmica, aqui em casa, geralmente eles não são impermeabilizados. Então, o que eu faço? Eu deixo eles na água por 1 hora, 2 horas depois, até para eles se hidratarem, né? Para eu não fazer a primeira rega e eles absorverem toda a água da planta, e ela vai precisar muito dessa primeira rega, né? Para ela se ajustar ali no substrato,
tá? Então, vaso de barro hidratado. Os vasos aqui que já são furados, a gente não precisa se preocupar. Tá limpo ali, tá, gente? Mas meio sujinho, mas tá limpo, tá? Faz de conta que tá tudo lindo. Aqui tem os meus baldinhos que eu gosto de usar para plantas maiores, que precisam de mais substrato. Só que eles não vêm furados. Então, o que que eu tenho que fazer? Furos. Então, faça isso antes de começar. Porque é ruim você parar no meio do caminho para poder fazer furo em vaso, né? Então, organize-se. Deixa aqui os vasos que você vai usar, as plantas que você vai manusear, bandeja para retirada de substrato, substrato e a sua drenagem. Vai ficar muito mais fácil para você. Tá? Aqui eu tenho algumas coisas, deixa eu mostrar para vocês. O que que eu gosto de usar? Pincel para limpar planta ou até borda de vaso. É opcional, né? Se você tiver, dá para usar. Aqui, o pincel geralmente eu uso para fazer o furinho quando eu vou plantar bebês, que é pequeno, né? Então, eu só venho aqui, faço uma cavidade assim e eu coloco a raizinha dela lá. Mesma coisa aqui quando eu preciso de um maior. Ah, Rose, eu não tenho. Pode ser uma faquinha sem ponta ou qualquer coisa que tenha uma pontinha aqui, tá, gente? Só para otimizar. E é isso. Então, a gente vai começar pela limpeza da Angel. Eu vou preparar o meu tripézinho aqui na bancada. E olha que eu montei a bancada aqui para vocês, olha. Vou preparar aqui, mas antes de começar, já vou avisar, gente. Quando eu começo o vídeo, eu comento do sorteio do Dia das Mães. Porém, não é para comentar de sorteio nos vídeos que não são do sorteio. Então, o vídeo do sorteio tá escrito lá enorme na capa do vídeo. Vídeo oficial do sorteio, Orquídea Negra, Orquidário ou BR. Então tá lá, é o primeiro vídeo quando você entra no canal, é o vídeo de abertura do canal. Então não adianta se comentar aqui, vai chegar no dia do sorteio, você não estará participando, e é uma pena, né? Mas vai lá, assiste o vídeo, tem regra para participar, se não fizer certo, não vai validar se ganhar, né? E eu repito porque é muito chato, já pensou se ganhar? Quase R$400 de planta e não poder levar o prêmio porque você não se atentou às regras, aí é complicado, né? Mas boa sorte para todos, corre lá, se não é inscrito tem que se inscrever, tem verificação, a gente fará a verificação no dia do sorteio, e também a verificação da mensagem ou do comentário, se tá constando o que foi pedido no vídeo, tá bom, gente? E é isso, boa sorte a todos, espero que vocês participem e domingo eu espero vocês às 10 horas da manhã na live. Já segue lá, corre lá para ver. Então, vamos lá, vou preparar a Angel aqui, só vou tirar aqui do lado, né, as coisas pra gente limpar, tudo bem? Então, gente, o que que acontece? A Angel, ela é uma suculenta que é uma arvorezinha, né? Aqui eu já limpei, né, um pouco para vocês verem como ela fica. Então, quando ela começa a crescer, essas folhas vão ficando e vão ficando molengas. Se você puxar com um pouquinho aqui de jeitinho, você acaba tirando. Aí, Rose, eu descarto essa folha e jogo fora? Se ela tiver boa como essa, não. Você pode fazer novas mudas. Eu não tenho intenção de fazer mais mudas, porque eu não tenho mais onde colocar. Gente, a mão tá horrível. Mas eu não tenho mais onde colocar mudas, né? Então, eu vou ver o que eu faço. Ou eu jogo num terreno que tem aqui do lado, né? Não tenho intenção de vender agora, porque eu não tenho condições. Eu tenho muita coisa para fazer, senão eu faria dessa forma. Então, tem um terreno aqui que é baldio, eu vou colocar lá. E, de repente, eu tenho um berçário, né? A céu aberto. Então, vamos lá? Vamos fazer aqui a limpeza dela? Ó, vou fazendo e vocês vão observando aí. Eu acho que aqui fica bom dessa forma. Então, toda folhinha que tiver caidinha, né, a gente pode estar tirando. Eu não vou fazer tudo isso aqui para vocês, porque demora muito tempo, então eu quero só que vocês tenham uma noção. Então, vai tirando essas folhinhas que estão caídas, vai deixando lá na rosetinha lá em cima. E vocês vão notando que nessas folhinhas, muitas delas já nasceram o bebê aqui, olha. Deixa eu colocar aqui mais pertinho para vocês verem. Então, o que que acontece? A Angel, ela é uma suculenta pequena, gente. É uma echeveria pequena. Então, quando a planta começa a ficar com muita quantidade de folhas, fica difícil para as raizinhas absorverem água para todo mundo. Então, alguém vai ficar sem água.
Aí, o que que acontece? As folhas de baixo vão alimentando as folhas de cima, e aí elas vão ficando debilitadas e fica feio. Então, não é o que eu quero. Ontem era dia de rega dela, né? Eu não fiz exatamente para isso, para que eu soubesse de quem tá mais debilitada, para eu poder limpar, assim, já nos pontos, já no foco mesmo, né? Nos lugares certos. Então, aqui não vou deixar. E aí vocês vão vendo. Então, o ideal é que essa planta fique toda limpinha. Esse é o que eu quero para ela hoje, tá? Se vocês gostam dela cheia de folhas lá embaixo, pode deixar, que também é bonita. Eu quero mais ventilação aqui dentro. Eu quero que ela respire mais, eu quero que ela se compacte mais, né? Então, eu vou tirando. E tira a folha, gente. Tem folha, vocês não têm noção. Principalmente aquelas que eu tive problema na pruína. E planta limpa é planta sem cochonilha, sem fungos. Então, sempre tenha isso em mente. Manutenção é limpeza, é organização da sua bancada. Tudo isso ajuda aí no cultivo, viu, gente? E, ó, vou tirar mesmo, sem dó, tá? Então, se eu fosse aqui uma vendedora de suculentas, eu teria muitas mudas a partir disso que eu tô tirando agora. Mas como não sou, né? Vou ver o que eu vou fazer aqui. Se alguém aí é de Arujá, tá aqui perto, quiser passar, eu deixo separado. Mas tem que deixar aqui nos comentários, tá, gente? Porque... Ou me chama lá no Instagram. Melhor chamar lá no Instagram. Tem muita folhinha aqui que às vezes eu não uso. E não são muitas, tá? São plantas que eu já tenho bastante. E não tem interesse de fazer mais mudas. Então, elas vão ficando. Aí eu dou pra quem gosta de suculentas. Também não vou dar pra alguém que só tenha um interesse que não seja de cultivado, né? E depois eu vou querer ver se tá bonitinho, se alguém quiser. Então, é isso. Aqui eu limpei, só pra vocês entenderem. Eu dei uma limpada aqui por cima. Vou continuar aqui e no final do vídeo eu mostro como que ela vai ficar, tá? Como que ela ficará. Só para vocês entenderem. Olha a quantidade que eu já tirei aqui. Tem mais aqui embaixo. Então, pausa para poder limpar e depois no final eu mostro o resultado final. Então, aqui feito a limpeza. Tirei todos os excessos de folhas que ficavam caídas. Encontrei uma cochonilha aqui. Eu vi que tava com manchinhas pretas aqui nessa roseta aqui, gente. E não deu outra, tava aqui atrás. Tinha uma única. Então eu tive sorte porque a Angel, ela é bem comentada, que é muito fácil, né, de ter cochonilhas, né? Então aqui tá pronta a minha limpeza, é isso que eu queria leveza no vaso, eu queria limpeza, assim, sem poluição visual. E a hora que eu regar, essas folhinhas vão subir, elas vão ficar lindas. Onde elas estão caídas, por que eu não tirei? Porque muitas estão com bebezinhos ali, olha. Então, de certa forma, acaba alimentando ainda o bebê. Outras eu já tirei porque o bebê tá grande, né? Deixa eu erguer aqui pra vocês. Olha, ele tá cheio, gente. Então, a Angel, o primeiro passo já foi, prontinha. Agora vamos fazer replantes. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês que ajuda muito na hora de você manusear o vaso, né? Substrato molhado é muito ruim de você ver as raízes, identificar as raízes, né? Então, quando eu estiver muito perto da rega, né, o substrato estiver seco, esse é o melhor momento para você mexer no vaso, né? Então, essa daqui foi uma decapitação que eu fiz, estava com nematóide, é uma gibiflora Mahone espanhola. E essa daqui é uma híbrida, não tem identificação dela, mas uma planta muito linda, também estava com nematóides. Então, elas ficaram no vasos provisórios. Eu gosto de colocar em vasos assim porque ele apoia as folhas laterais e elas não ficam desengonçadas, né? Até porque elas se desidratam com o corte da decapitação. E tem o vídeo delas, da decapitação delas no canal. Vou tentar deixar nos cards aqui em cima ou na descrição dos vídeos. Na descrição do vídeo é mais fácil, eu vou deixar lá pra vocês e depois, quando possível, eu coloco nos cards. Então, gente, vou desenvasar. Vou começar aqui primeiro com
com a maúna espanhola para ver como que tá aqui. Olha que coisa mais linda. Então, por que que eu falo do substrato seco? Exatamente isso aqui, olha. Não tenho problema algum, as raízes estão lindas. Não vou nem mexer nesse torrão porque é o substrato que eu uso para elas mesmo, tá, gente? Então, só vou mudar de vaso, só vou complementar ali com com mais substrato. E essa daqui é a mesma coisa. Ó, tudo sequinho, tudo cheio de raízes e lindas. Olha a quantidade de raízes. Que coisa mais linda. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, todos esses branquinhos são raízes. Então, só pegar o vaso, colocar a drenagem, completar com substrato e colocá-las. Aí vocês vão me perguntar quanto de pedra eu coloco no fundo ou quanto de drenagem eu coloco. Para planta que preciso de mais substrato, né, para que desenvolvam melhor as raízes, eu coloco aqui da base do vasinho 2 dedos, ou o suficiente para cobrir os buraquinhos lá da drenagem que ficaram lá embaixo, tá, gente? Então isso, vou colocar uma quantidade de substrato até o meio do vaso, acomodo a planta e completo com substrato. Ó, só para vocês entenderem, vocês estão vendo a marca do substrato lá dentro do vaso. Então, o que que eu faço? Tá com o substrato lá pela metade, eu pego a minha planta, coloco ela, posiciono ela aqui dentro, da forma que eu quero. Geralmente eu centralizo, tá, gente? Já venho aqui com o meu super potinho cheio de substrato. E aí sim eu vou fazendo o complemento nas laterais. Vou fazer de uma, outra eu vou repetir, tá? Não tem dó de substrato não, tá, gente? Isso aqui é investimento para sua planta, tá? Então, depois que elas estão nessa fase, já passou pela fase de adaptação, de restauração das raízes, né? Decaptação. Então, dê aí um bom substrato, uma quantidade boa. Aí você vai me perguntar, Rô, você vai fazer acabamento hoje? Não, eu vou esperar um pouco. Já são plantas adaptadas. E olha que linda que ela ficou. De vaso novo. Super bonita. Essa planta se recuperou super bem. Eu tô fazendo uma rega preventiva, gente. Olha, ela tá firme aqui dentro, ó. A planta tá firme. Olha que linda. Então, uma já foi. A outra vou fazer e volto com vocês para não ficar muito demorado esse vídeo. Gente, então as duas estão replantadas. E aí assim, como a gente tirou elas do substrato seco, automaticamente hoje à tarde eu já faço a rega das duas, tá? Porque elas já estão em condições de receber a rega. A gente está começando a desidratar as folhas de baixo. Então, aguardou o tempo de desenvasamento, né, para replante, não regou, o substrato estava sequinho, fez o replante, já pode regar e amanhã vida normal, vida que segue. E como eu disse para vocês, substrato bom, substrato reaproveitável. Então já coloca no baldinho, já deixa separado. E essa câmera tá dando uns bugzinhos aí, depois vocês me contam, tá? Então vai deixar separado, né? Para vocês usarem aí em outras ocasiões. Gente, agora é uma hora que eu gosto muito, que é de mexer com berçário, né? Então eu fiz esses arranjinhos, não gostei do andamento, até porque são arranjos que eu vou precisar deixar mais no sol, né? E eu não tô conseguindo ter essa logística com eles devido ao peso de vaso, que não dá para colocar em qualquer lugar, em cima de qualquer telhado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desplantar todos eles, vou tirar do substrato e a gente vai passar para um vaso mais leve, mas eu vou colocar tudo dentro desse vaso. Então, deixa eu só fazer um pouquinho para vocês verem como que eu vou fazer, como que eu faço aqui. Olha, tá ruim essa câmera. Só para vocês entenderem. Então, tá seco o substrato, como eu falei para vocês, deixa seco, né? Só coloca lá o pincelzinho, ó, tudo enraizado, bonitinho. Olha que gracinha. Tira eles.
como tá seco, a gente acaba não perdendo raízes, né? Quando tá molhado, de repente você começa a puxar, porque fica ruim para sair, você não consegue nem saber como que tá a raiz da sua planta. Já tirei todas, tá vendo? Já tinha até folhinha aqui germinando. Olha que bonitinha, deixa eu ver a câmera. E caiu do bebezinho. Opa, agora caiu da minha mão. Então deixa eu desenvasar o resto e a gente volta para replantar. Gente, eu vou usar uma cuia de plástico. Por que que eu optei por plástico? Primeiro que é leve, eu consigo colocar em qualquer lugar. Segundo, bebês precisam de mais umidade. E ali eu tava tendo que fazer regas constante. E aí eu não curto muito. Então, vaso de plástico vai manter o substrato mais úmido. A gente vai colocar uma camada de drenagem, pouco substrato, porque as raízes são pequenas, né? E a gente vai colocar todo mundo aqui dentro. Então já fiz a minha drenagem, tá aqui, coloquei 2 dedinhos até essa parte mais afinada, né, do pote, com esse diâmetro menor, ele tá aqui de drenagem, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou completar com o substrato e a gente volta para replantar. Então a gente tá aqui, nossa, deu uma batida ali. Substrato, né, deixei aqui 2 dedinhos e eu vou aumentando isso ou não conforme eu for replantando. Deixa o avião passar para eu contar aqui para vocês. Então, quem que eu tenho para colocar nesse vaso? Suculentas com as mesmas características de sol e de rega, para a gente não errar. Então, eu tô colocando Phantom, tô colocando Milky Way, aqui, olha que linda que tá. E tô colocando essas coisas mais lindas do mundo, gente, a Polidones. Olha que fofura que tá isso aqui, ó. Pá. Tá vendo? Então são essas 3 opções que seguem aqui a mesma característica de sol pleno e pouca rega. E o legal, gente, que onde cai folhinhas de plantas jovens, elas brotam. Olha que coisa mais linda. Então caiu uma folhinha sua, já devolve no vaso, coloca embaixo da planta que você vai ter uma nova plantinha, tá bom? Então como que a gente vai fazer agora? Então vou pegar uma aqui. Deixa eu pegar um pincel um pouquinho mais grosso, que eu vi que as raízes estão lindas. Então, o que que eu preciso? Eu preciso de uma abertura para eu colocar essa suculenta. Eu fiz a abertura, vou concentrar todas da mesma espécie juntas, né? E a abertura tem que ser maior, porque aqui tem 3, que estavam juntinhas. Gente, já aproveita e já limpa, tá? Então aqui vocês já vão saber como que tá lá embaixo, raízes, se tem folhas secas. Então fiz a abertura aqui com um pincelzinho, vou lá, coloco a plantinha, ajusto, tem que ajustar, tá, gente? E aqui é mão na massa mesmo, vai sujar a unha, não tem jeito. Eu ultimamente, assim, ando mais com a unha, durante o dia, muita unha suja, gente. Olha que coisa mais fofa do mundo, isso que é muito, engrandece muito o trabalho da gente. A folha mãe ainda tá aqui. Então, como elas já estão com raízes boas, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar retirar essa folha. Mesma forma que a gente retira quando tá lá na planta. Posso colocar para germinar novamente? Pode. Vai depender de você. Então, vou replantar aqui. Vai fazendo os buraquinhos lá. Vai colocando uma do lado da outra. Vai ficar lindo. E aí eu volto também para mostrar como ficou depois. Gente, sempre quando vocês forem plantar qualquer suculenta, independente se seja bebê ou não, faça a limpeza, tire todas as folhinhas sequinhas. E outra coisa, raízes tem que ficar lá embaixo. Por isso que quando a gente rega bastante, a gente rega para essa água escoar, descer e essas raízes descerem também, tá? Então pouca rega, raiz sobe, raiz fora da terra não é legal. Você acaba aí tendo problemas com as suas suculentas, problema de desenvolvimento mesmo, tá? Começa a sair fora da terra para buscar nutrientes que não é legal. Então o lugar de raiz é embaixo da terra, a não ser plantas que tenham características de raízes aéreas. Então fez um buraquinho lá, colocou a plantinha inteira, né? Todas as raízes cobertas e eu tô quase terminando aqui, e a hora que eu terminar eu volto. E olha que graça, Titubans, Polidones, uma xereta aqui, Elegance Rosé,
e Milky Way. Olha que linda que ficou, gente. Coube todo mundo aqui. E aí, pra mim, vai ser muito mais viável para eu poder pendurar, né? Já que a cuia tem esses buraquinhos que eu consigo colocar hastes, então eu consigo colocá-las no sol com maior facilidade. Também vai receber rega depois, logo mais, tá, gente? Outra coisa que eu ia falar pra vocês. As folhinhas que sobraram, né, que estão com os bebezinhos, não tem problema, pode colocar lá dentro também, tá? Assim, eu vou procurar colocar mais ou menos onde as suas da mesma espécie estão, né? Mas se nascer em qualquer outro lugar, não tem problema. O importante é o reaproveitamento aqui de tudo, ou melhor, o aproveitamento de tudo, tá? Então, replantadas e depois a gente vê no final o resultado. Obrigada. Gente, aqui também é mais um replante, tá? Essa daqui é Echeveria Suloa e esse pote tá muito pequeno para ela, então tá limitando o desenvolvimento. E tá vindo ali uma haste floral. Essa suculenta é linda, fácil cultivo, mas eu não faria a manutenção dela. Não sei se eu reguei, mas vamos lá, a gente vai adivinhar agora. Aqui em cima tem um acabamento com pedrinhas, mas são aquelas pedrinhas de bonsai. Então não tem problema algum que ela se misture no substrato, caso eu venha a aproveitar. E olha o que eu falei para vocês. Olha a situação das raízes. Então já tá limitando o crescimento da planta. Tá lindo, tá tudo muito lindo aqui. As raízes, eu não vou nem tirar o torrão de terra dela. Eu vou deixar do jeito que tá aqui, só tá tudo muito novinha, olha, as raízes estão todas branquinhas. Linda, linda, linda. Então o que que eu vou fazer? Um vaso maior, que tenha uma capacidade maior. Eu acredito que eu até... Não, vou colocar nesse e futuramente eu faço novamente, se houver necessidade. Então, um pote maior, né? Vamos falar assim, um pote maior. Vou fazer a drenagem e a gente volta para replantar. E no meio do caminho eu resolvi colocar ela num vaso maior, gente, pra gente não ter um trabalho de replante tão rápido, né? Então, coloquei aqui um pouco mais de drenagem, né? E vou completar com o substrato até a metade do vaso, ou até que ela fique confortável lá em cima. Deixa eu ver, aqui a gente vai vendo, né? Ó, aqui tá ótimo. Tá um pouco grande para ela? Tá, mas ela tá com muita raiz e eu não posso limitar a planta, né, gente? Então, o que que eu vou fazer aqui? Só completar o substrato. Eu quero essas raízes lá para baixo, então eu quero que a planta se desenvolva. Todas elas não receberão acabamento hoje. Vou deixá-las se adaptarem com o novo substrato, que é o mesmo que elas já têm, né? Com o novo vaso, vamos falar assim, o novo ambiente, a nova casa. Depois a gente decora, vamos falar assim. E prontinho, aqui tá replantada. Não tem que apertar, é só acomodar, tá, gente? E como a gente sabe, a gente suculenta não gosta de substrato compactado. E quando você aperta, você faz uma compactação. A sensação de dever cumprido, gente, tá aqui. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês o que aconteceu então. Aqui a minha calanque, né? Esqueci o nome, Feng, alguma coisa Feng, mas tudo bem. Tirei quem tava ali, que era a minha pampa, né? Que já tá com a colônia, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Elas vieram aqui para um pote de plástico, que eu acho que ela vai se adaptar bem aqui. Então, eu vou deixá-la aqui até ela se recuperar e depois eu vejo o que eu faço. Até ela retomar uma forma bonita, né? Saíram filhotes do lado, tem muito bebê embaixo, vocês vão ver no vídeo. Aqui é uma racemosa que tava sozinha, coloquei um colarzinho ali com ela, deixa eu pôr aqui na sombra para vocês verem. E olha o contraste, que coisa mais linda que vai ficar, né? Aqui, minha Blue Waves ficou sozinha no pote, onde ela estava com... Deixa eu ver com quem que ela estava. Ai, pensei que tinha perdido a planta. Peraí, gente.
mais um vaso que ficou aqui. Então a Blue Waves, opa, que estava junto com a Adorne e a Leopoldina, que vieram para esse vaso de barro com a Tiny Burger, que estava sentida onde ela estava. A Leopoldina e a Adorne vieram para esse vaso. Aqui as gigantes que foram replantadas, né? As duas. A Suloa, dei um vaso maior para ela porque ela estava com muita raiz, estava muito lindo. Então eu investi um pouco mais nela. Aqui, coisa mais linda do mundo. Dá uma olhada nisso aqui. Então aqui eu tenho Fantôme, tenho Milky Way, bastante Milky Way e Pulidones, todas já avermelhadinhas ali nas pontas, e uma intrusa aqui que é Elegance Rosé, que tá linda. Aqui ficou só a Madiba e a Pálida. Como a Pálida vai crescer, a Madiba vai ficar livre, né, para desenvolver. Tá muito linda ela. E a Angel, que teve uma limpeza aqui considerável. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu vou tirar que esse galinho tá quebrado, tá, gente? Então, manutenção é manutenção. Vamos limpar tudo que tiver que limpar e vai virar uma mudinha aqui. Então, aqui está a Angel, né, com muitos bebês. Ela tá com muitos bebês, então foi numa hora boa. Tava com muita folha ali pra, né, pra alimentar a planta. Então, e vai ficando sem ventilação lá dentro, não fica bonito e com possibilidade de cochonilhas, tá? Então, terminei o replante, terminei a mudança dos vasos. O que eu vou fazer? Agora não, à tarde elas vão receber regas. Como aqui não teve nenhuma decapitação, né? São plantas que já vieram de decapitação, algumas. Então é só regar sem problema algum. E agora mesmo já posso voltá-las ao sol, porque eu não tive retirada de raízes, tá, gente? O vídeo ficou longuíssimo, mas espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, deixa aí. Agradeço para quem ficou comigo até agora. Quem não pôde, agradeço da mesma forma. O que vale são as boas intenções. Então, grande beijo a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E já deixa aí o que vocês gostariam de ver aqui nos vídeos, tá bom? Isso ajuda muito. Grande beijo, fiquem com Deus.